Representantes de mais de 50 países estão negociando com os Estados Unidos para tentar um alívio nas tarifas. Trump, contudo, parece irredutível. Nessa segunda, ele publicou uma mensagem na rede Truth Social orgulhoso das suas medidas. Abre aspas. Os Estados Unidos têm uma chance de fazer algo que deveria ter sido feito décadas atrás. Não seja fraco, não seja estúpido, não seja um panicano, um novo partido baseado em pessoas fracas e estúpidas. Seja forte, corajoso e paciente, e a grandeza será o resultado. Fecha aspas. Duda Teixeira, pensando justamente em tudo que ele falou, ele ainda vai ter que lidar com muitos desafios. Ele está mexendo com valores da democracia, ele está mexendo com valores do comércio internacional, ele está mexendo com a credibilidade dos Estados Unidos como um player, e isso tem muitas consequências econômicas, geopolíticas, militares. O que pretende o Trump? Boa tarde, Inácio. É difícil ali saber o objetivo dele, se existe, né, de fato algum objetivo lá atrás. O que a gente sabe é, como mostrou essa charge do Rodolfo, é que ele está botando fogo no mundo inteiro e está dizendo que é isso mesmo, que está tudo bem. E o mundo realmente está tentando lidar com isso. Se tem 50 representantes de 50 países tentando negociar ali, implorar uma redução nas tarifas lá em Washington, se imaginar que o mundo tem 200 países, então de cada 4 países tem um ali tentando negociar. Os outros estão pensando em fazer isso, vão fazer logo em seguida, né? Aí o que pode acontecer, né? A gente não sabe de fato se ele realmente vai fazer uma pausa nessas tarifas, ou se é só por um tempo que está fazendo isso e não vai ser uma coisa para sempre. Ninguém sabe direito, né, qual que é a intenção dele. Agora, o que pode segurar o Trump? Essa é a pergunta que a gente estava fazendo aqui na redação, né? Uma é que, assim, isso está afetando empresários americanos também, né? Então, por exemplo, acho que a empresa que mais perdeu valor de mercado foi a Apple, que produz os iPhones, os celulares na China e exporta, o principal mercado é os Estados Unidos. E segundo mercado é a China. Então, a Apple é muito prejudicada. E a Apple e outras empresas, esses empresários têm ali um jeito de conversar com o Trump, né? O Trump, ele tem essa porta aberta para os empresários americanos que vão entender que a situação está ficando complicada. Outro freio que pode ser dado ao Trump vem do próprio Partido Republicano. Aliás, já tem muitos republicanos, congressistas e ex-congressistas que estão criticando essas medidas do Trump de fazer esse tarifaço no mundo inteiro. Por quê? Porque ainda que tenha um eleitorado que é mais fiel ao Trump, que é o que eles chamam hoje de eleitorado MAGA, né? O Make America Great Again, o pessoal mais fiel mesmo, aquele que vibra, que torce pelo Trump, que qualquer coisa que o Trump fizer, eles vão estar apoiando. Mas tem um outro eleitorado que votou no Trump, mas que é formado por muito eleitor negro, latino, jovem, independente e que votou porque estava reclamando da inflação e está vendo agora o Trump tomar medidas que está todo mundo dizendo, todos os economistas dizendo que vai aumentar a inflação. Então essa gente começa a se distanciar do Partido Republicano. E qual que é a questão aí? Os Estados Unidos tem eleição para a Câmara dos Representantes a cada 2 anos. A Câmara se renova inteiramente. Hoje o Trump tem maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, mas são maiorias muito estreitas. Numa eleição que vem acontecer no ano que vem, se o Trump fizer essas medidas e como tudo está mostrando, vamos supor que ele não volte atrás, isso vai gerar inflação, isso pode trazer recessão.
E aí esse eleitorado vai migrar do Partido Republicano e vai para o Partido Democrata. E aí o Partido Republicano tem grande chance de perder essa maioria apertada que eles têm na Câmara dos Representantes. Então, os políticos republicanos começam a ver que, puxa, ou a gente para o Trump agora, ou ele vai jogar o Partido Republicano no buraco. Então, existe esse cálculo muito importante. E até a gente mesmo estava conversando, né, Inácio, que você fica ali, o Banco Central, o Banco Central americano, o Fed, já tem aí algumas conversas, porque começa a ficar preocupado. Será que a gente tem que adotar medidas para evitar uma recessão, né? O Goldman Sachs, banco americano, coloca a chance de uma recessão ali a mais de 40%, acho que 45%. E aí, se for tomar medidas para evitar uma recessão, baixa os juros, mas você pode aumentar a inflação. Quando você aumenta a inflação, é tudo que os eleitores do Trump não querem, né? Aliás, votaram no Trump para ele reduzir a inflação. E aí, é claro, isso tem um impacto, poderá ter um impacto eleitoral, ou numa eleição legislativa no ano que vem, ou às vezes até os Estados Unidos têm eleições distritais. Por exemplo, se o Trump pega um deputado hoje, e ele quase fez isso, né, para a ONU, um cargo na ONU, tira o deputado e põe na ONU, você precisa fazer uma nova eleição no distrito daquele deputado para ver quem vai ser eleito para ocupar o lugar dele. O Trump até estava pensando em colocar uma moça de Nova York, acho que era Elise Stefanik, na ONU, e desistiu de fazer isso, porque ele falou assim, olha, se eu tiro essa deputada e boto na ONU, tem uma nova eleição para a Câmara dos Representantes e a gente pode perder. Perde para o Partido Democrata e aí a gente pode perder a maioria. Então, assim, ele já entende também que não pode fazer tudo porque essa maioria é muito estreita e é muito fácil o Partido Republicano perder. E ainda pensando nas consequências dessas medidas do Trump, é a descredibilização dos Estados Unidos como um parceiro. Não só um parceiro econômico, mas um parceiro de tudo. Por exemplo, eu já li que existiriam alguns países europeus pensando se vão continuar comprando os caças F-35 americanos. Porque o que impede o Trump, de repente, de criar alguma coisa e falar, não, vocês não estão sendo favoráveis para a gente vai desligar, a gente não vai fazer a manutenção, a gente não vai fornecer uma peça-chave para o seu avião continuar voando. Além disso, pensando também, ainda nesse exemplo de aviação, existem empresas que fornecem para Airbus e para Boeing. Essa empresa, inclusive, eu estava lendo no Valor Econômico há pouco, já avisou que talvez não forneça, porque ele não sabe como é que está sendo, como é que vai ser a tributação. Então, vai criar problemas de escala em vários segmentos da indústria americana, inclusive. O Trump não parece ter pensado nas consequências, nas ondas que ele cria com aquela decisão, né? Eu acho que eu não lembro quem que era o assessor que falava que participava das reuniões com o Trump no primeiro mandato e ele não conseguia manter a atenção por mais de alguns minutos, né? E aí, realmente, assim, eu acho que ele realmente não pensou nessas consequências. Apesar disso, ele segue com o propósito dele, seja lá qual for ele, né? Mas ele, até agora, ainda não deu uma pista de que vá voltar atrás e fazer um revés. Você falou dessa questão da desconfiança em relação a usar equipamentos militares, né, produzidos nos Estados Unidos. O Brasil, as Forças Armadas brasileiras têm muitos equipamentos que são americanos, né, com tecnologia americana. Então é claro que todo mundo fica um pouco com o pé atrás agora dos Estados Unidos. E tem um outro efeito que isso pode gerar, é que os países que têm os Estados Unidos como um grande parceiro comercial começam a olhar entre si e falam assim, puxa, os países do Mercosul, por exemplo, estão cobrando agora que os europeus assinem aquele tratado de livre comércio. Então, você pode, de repente, ter, entre outros países do mundo, ações para reduzir tarifas, até porque, por exemplo, a China continua produzindo um monte de geladeira, de carro elétrico, de air fryer, de ar-condicionado, e aí de repente não pode mais vender para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão colocar uma
uma tarifa de importação de 34%. Então a China está querendo desovar esses produtos todos e pode, de repente, fazer uma negociação com a Europa, né? Ou uma negociação com a África, ou uma negociação com o México, né? Então isso pode ter um efeito de acabar estimulando tratados de livre comércio entre outros países que agora estão procurando uma alternativa aos Estados Unidos. Pois é, e mesmo que eles consigam uma negociação com os Estados Unidos, todo mundo vai ficar preocupado, tá, e qual vai ser a próxima que eles vão aprontar? A gente negocia isso, tal, e aí, de repente, eles vêm com outro ultimato, outra medida estabanada, e aí, é o que eu falei, muda a credibilidade dos Estados Unidos como um parceiro sólido em todos os campos, da economia, em relações comerciais, em relações militares, OTAN, estamos falando de tudo. E os Estados Unidos, com isso, podem estar, como você mesmo disse, empurrando acordos entre rivais, União Europeia e Mercosul. E ainda a gente for pensar rapidamente, em 30 segundinhos, a China, você acha que vai baixar alguma dessas medidas que eles também levantaram? 20 segundos. Vai tentar negociar. Se vai baixar, não sei. Agora a China também pode impor outras tarifas não alfandegárias contra empresas americanas. Então, estão medindo lá realmente o que fazer com cuidado, porque se fizer coisa demais, o risco realmente é escalar e ter mais medidas ainda, né? Pois é, inclusive a negociação para a venda do TikTok para os Estados Unidos parou.